Olá, mais uma quinta-feira do 117º encontro. Que maravilha! E hoje diferente, né? Por quê? Porque nós estamos recebendo um pianista, uma pessoa maravilhosa que tivemos a oportunidade de reencontrar. Porque espírita fala assim, né? Que a gente tem certeza que a gente já se viu lá atrás, porque é uma afinidade, mas olha, eu vou falar uma coisa, quem é que não vai gostar dele? Não tem como, né? Todo mundo aí, ó, abraçando o nosso amigo querido Saulo, de Sacramento, conseguiu um espaço na agenda dele para estar conosco, alegrando nossos corações, trazendo muita emoção, porque quando a gente escuta aquelas músicas. Aliás, são muitas músicas. Hoje eu estou curiosa para saber quantas composições ele tem. Eu estou com umas perguntas aqui, viu, gente? Porque eu estou extremamente curiosa. Porque se você pesquisa lá no Google, você não sabe da vida dele, você não sabe, ó, eu não tenho essa oportunidade, não é? Mas então, vamos fazer a nossa prece para agradecer essa oportunidade, mesmo que de forma virtual, de estar aqui para ouvir essas músicas, essas canções, as composições, conhecer um pouquinho do Saulo, que significa tanto para nós e também para o movimento espírita. Então, vamos fazer a nossa prece? Eu vou pedir para o Marcelo. Marcelo, você não faz a prece para a gente? Pois não. Por favor. Queridos amigos, nesse momento em que estamos congregando para mais uma oportunidade de conversar, falarmos um pouco da nossa doutrina, entrarmos nesse meio em que as duas dimensões se confraternizam. Abençoe, Senhor, para que possamos sair daqui mais alegres, joviais, não é? Satisfeitos por estarmos encarnados. Muita paz e Jesus nos abençoe. Assim seja. Que assim seja. E o tema hoje é harmonia. Ai, que sensação boa. Não sei como vocês estão, mas eu estou com uma sensação muito boa. Deixa eu dar uma boa noite, então, para o Saulo. Saulo, meu querido, boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos os amigos que estão aqui conosco nesse instante e aqueles que nos assistirão depois também. Uma alegria mesmo poder estar reunidos com tantos corações. Nem fale, nós estávamos aqui na expectativa, viu, Saulo? Ai, o que você preparou para a gente? Que fosse assim, me vou tocar uma primeira música, o que você preparou? Então, eu, Como é que... na verdade, Rosana, eu vou te contar um segredo aqui entre nós, viu? Tá. Essas músicas vêm todas do alto, né? Então, eu não tenho nem direito de preparar nada, sabe? A gente tem que estar pronto para o serviço, né? Como se diz. E isso é importante ressaltar, porque essas músicas, meus amigos, elas verdadeiramente passam por mim, né? Como todos nós somos instrumentos. Mas eu vou tentar trazer o melhor que pudermos dessas vibrações, que eu também me sinto beneficiado, desse trabalho que a gente já faz há algum tempo, e que tem um compromisso justamente de trazer essas vibrações para que a gente se harmonize, para que a gente se conecte com esses conteúdos vibratórios desses irmãos que nos envolvem. Então, que esse seja o propósito, o ensejo da música, para que a gente use esse recurso tão sublime que nos foi permitido. Então, assim, Rosana, pretendo trazer aquilo que for demandando mesmo, né, da nossa conversa, dessas vibrações que a gente vai sendo envolvido. Então, honestamente, eu não sei nem que música nós vamos tocar, porque eu simplesmente, a gente fecha os olhos e a inspiração, ela vem seguindo, e com isso já aconteceram várias músicas que a gente acaba conseguindo reproduzi-las, mas muitas vezes também nos vêm certos sons que podem ser até mesmo de forma inédita, né? Que não é raro acontecer. Então, você não consegue precisar quantas canções são? Não. Não, né? Não, né? Não, mas a não ser que a gente tenha todo um cronograma antes, que não é o nosso caso, né? Então, a gente vai aqui apresentando as músicas, e a primeira música que talvez
geralmente eu toco, eu me entrego e quando a gente termina, aí sim que eu apresento a música, falo qual era a música e tudo, né? Ai, que Então, bacana. podemos fazer assim. Uma É, experiência diferente. é uma experiência muito interessante. Porque Ai, Saulo. quem dera, Rosane, aqui não se trata de nenhum capricho, mas de termo da palavra, mas acho que é importante mesmo. Quem dera se eu fosse pianista, né? Eu brinco mesmo que eu sou um tocador de piano. Então, porque com muito Mas um tocador de piano da espiritualidade, porque a sua mão voa, ó. mas Voa. com muito Ah, respeito, né? Os pianistas que são exímios na tarefa do servir com a música. Então, que a gente possa tocar mesmo e nos tocar com as vibrações. Então, quando você quiser, fique à vontade para a gente interagir, contar sobre o trabalho e também apresentar a música. Eu vou aproveitar esse momento, pessoal, só para vocês me darem um retorno, para falar se o som tá chegando legal para vocês aqui do teclado, tá? Do piano. Aí você pode fazer assim, assim, e por favor, sejam, realmente pode falar a verdade aqui. tá ótimo. Tá legal assim? Tá ótimo. Tá bom. Ô, Então, Saulo, então, eu vou ficar quietinha e vou deixar por sua conta. Tá tá bom? ótimo, tá ótimo. Então, meus amigos, vamos todos também aproveitando a prece do nosso irmão, continuar nessa vibração para que a gente possa entrar nessa sintonia e aí sim nós vamos conversando naturalmente aqui entre nós. Eu vou mutar esse microfone, vou deixar só o do piano, tá bem? Então fique à vontade para a gente fechar os nossos olhos e se conectar com a música.
Muito bom, meus amigos. Obrigado, viu, pelas vibrações, por sustentar. Bom, foram duas músicas. A primeira, ela é a Mimos da Natureza. E depois essa aqui, ó. Essa última, né? Essa é Acordes de Esperança. E essa música, ela, quando nós temos a oportunidade de tocá-la aqui no Colégio Allan Kardec, que é onde é a casa da qual nós participamos, foi fundada por Eurípides Barçanufo, né, em 1907, e hoje sempre foi a sede do Grupo Espírita, que ali está, desde 1905. Tem um salão, que é aquele salão onde a Rosana fez o vídeo e publicou. Aquilo parece que preenche todo aquele espaço, uma música que realmente nos esperança, lembrando dos momentos que muitas vezes, quando estamos aqui na Terra, talvez pelas circunstâncias terrenas, pela densidade que vivemos, esquecemos, né, do ponto de vista espiritual, o que de fato estamos fazendo aqui. E, às vezes, desconectando daquele pensamento sublime que nos esperança quanto às bênçãos, que muitas vezes nos parecem profundos desafios, profundas adversidades, com dores que realmente até é difícil de escrever, de situações que a gente passa, e sejam elas de qualquer natureza. Então, esses conteúdos dessas vibrações realmente nos trazem as vibrações que nos esperança por um porvir, não simplesmente de espera, mas das nossas ações proveitosas no bem, naquilo do bom proveito das circunstâncias que estamos passando, dessas situações adversas, terrenas, mas tão sublimes para o espírito, que contribuem para o nosso fator educativo, para a gente realmente se libertar de questões de ajudar-nos a ver, a ampliar o olhar. Então, toda vez que eu, particularmente, entro um pouco mais nessas questões terrenas, essas músicas se tornam um recurso de conexão dessas vibrações que nos eleva o olhar e nos consegue ver um pouco além e nos esperançar intimamente. Então, Rosana, esse é uma das formas, né, dos recursos que os espíritos proporcionam para a gente, assim como uma conversa fraterna como essa que estamos tendo agora. Agora, eu também... É que é tão gostoso te ouvir e ao mesmo e você falando e tocando, que a gente quer aqui ficar quietinho. Então, Não gente, gente? Mas fique à vontade para a gente bater uma prosa, a menina adora uma prosa, né? Então, podemos conversar. Olha, me perguntaram aqui se você aprendeu a tocar piano e tudo mais para poder dar essa condição para a espiritualidade trabalhar. Ou não. Ou simplesmente você começou a tocar. Eu não fiz aula de piano, então é até curioso isso, porque eu realmente, meus amigos, eu não consigo tocar outras músicas. Então, se você falar assim para mim, podia tocar aquela música, parece que eu estou fazendo pouco caso com a conversa da pessoa, ou desfeita, né, como a gente diz aqui em Minas, mas é que realmente eu não tive formação. Então, eu tenho uma certa lucidez do que eu faço, musicalmente falando, porque eu estudei autodidata justamente para a gente proporcionar Então, dentro daquilo que foi proposto, do envolvimento, eu fui tentando, pelos próprios exercícios mediúnicos, né, tocar, e hoje manifesta-se naturalmente. Então, até ainda hoje eu comentei com um amigo meu, que raramente a gente fala sobre isso, mas eu estava falando, sabe aquelas coisas que quando você começa a prestar atenção no que você está falando, você se enrola todo? Comigo também é assim. Quando eu toco, se eu ficar prestando atenção no que eu estou tocando,
atrapalha tudo. Então, eu fecho os olhos e realmente sinto a vibração, os meus dedos percorrem aqui e depois quando eu consigo registrar de alguma forma, eu simplesmente gravo, mas eu não sei escrever partitura e nem ler partitura também direito. Deixa eu ver o que estamos escrevendo aqui, peraí. Ah, a Rosane está extasiada com o nosso mundo artístico hoje. Ah, gente, mas não é para estar. Vocês, ó, eu vou contar, tá, Saulo? Alguns anos atrás, eu conheci o Saulo como? Teve um evento em São Carlos, não sei precisar quando foi, e você estava lá, o Arthur te apresentando, né? Foi. E até eu procurei esse vídeo, Saulo, mas não encontrei, eu coloquei o nome do centro, coloquei o nome Arthur e Saulo, joguei no YouTube, mas não localizei. Depois, se você puder me passar onde eu posso encontrar, porque eu não lembro mais. Nem sei se tem vídeo. É Conesc, né? Foi no Conesc. Não, foi em vídeo que eu assisti. Ah, foi vídeo? No YouTube, no YouTube. Tem, porque eu não estava lá pessoalmente. E aí, foi em São Carlos. E, gente, a mão do Saulo voava assim. E ó, vou te confessar uma coisa. Foi a primeira vez. Então, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, um deficiente visual está tocando. Entendeu? Porque depois que eu fui entender, fui saber, depois o Arthur foi falando e tal. Tá bom, aí fiquei, escuto suas músicas, tudo. E aí, quando tivemos a oportunidade de ir para Minas agora, recentemente, nós optamos por ir de carro para poder passar em Sacramento. E qual era o meu objetivo em Sacramento? Passar lá, conhecer o Saulo, conhecer Santa Maria, tudo, né, Allan Kardec. Então. Por isso que eu cheguei lá no colégio e conversei com a sua mãe, e por acaso o Saulo está aqui? Ela falou, hoje ele não vem. Daí eu comentei, ela falou assim, olha, se você voltar à noite, ele vem aqui, então. E aí você foi lá, abriu aquela sala, olha a gentileza dele, gente, para nós quatro, para mim, Cirilo, a Célia que está aí, e o Sérgio. Então, assim, para mim, é muita alegria hoje, porque eu converso com a espiritualidade, né, com Deus, com todo mundo, e falo assim, quantos presentes nós estamos ganhando, que há 4 anos que a gente está aqui nessa sala virtual, toda semana, e cada encontro é diferente. E a espiritualidade vai colocando pessoas, assim, que a gente nem tem ideia. Então, era um sonho para mim, mas era um sonho que eu não achava que ia realizar, entende, Saulo? Por isso que o Cirilo está falando de êxtase, e uma oportunidade que a espiritualidade está nos dando, porque as mães, tem muitas mães aqui, que muitas vezes falam, será que meu filho continua realmente vivo? Será que tudo isso que eu estou ouvindo é verdade? Será que os espíritos, aí eles conseguem ver essa manifestação? Isso já vai também acalentando. Então, obrigado, você ter me atendido. Eu que agradeço, Suzana. A Célia parece que levantou a mão, né, Célia? Acho que a febre do microfone saiu. Então, vamos fazer o seguinte, deixa a gente... Então vamos trazer mais uma música e nesse fato, gente, para também ajudar a gente a fortalecer ainda mais essas questões do alto, tudo começou quando eu tinha por volta de 14 anos, que o amigo espiritual, por meio de uma reunião mediúnica na casa, aquele tempo, nos anos 90, tocava-se fita cassete, né, que não lembra, CD, ficava ali fazendo fundo da reunião mediúnica. E aí o espírito, então, mandou na mensagem que convidasse o jovem, né, no caso, era eu, tinha 14 anos, que participasse da reunião para fazer o fundo musical ali, com o teclado. Eu estava começando a mexer com teclado, sim, aqui não tinha ainda aula direito de músicos, né, de professoras, aquela coisa que todo menino gosta de mexer com música, e eu estava aprendendo sozinho, e foi aí que eu fui na reunião mediúnica, e logo na primeira reunião o amigo pediu, né, que retirasse a partitura, que eu tinha umas tentativas ali bem iniciantes, aquelas coisas de iniciante mesmo, e que tocasse com um sentimento. E ali você fica com aquela coisa travada, então tudo começou dessa forma. E meses depois, o amigo dizia
assim, 2 meses depois que a gente faria apresentações lá no salão junto ao teatro. Então essas músicas, elas, durante anos, décadas, a gente acompanhava o teatro da casa e tivemos algumas trilhas que foram acompanhando. Então, enquanto eu recebia a música, né, na mesma reunião mediúnica, sábado às 7 horas da manhã, o outro médium recebia o texto do teatro, um outro grupo recebia as recomendações das coreografias, os cenários, outros as pinturas. Então, esse era o ambiente pelo qual essas músicas foram sendo formadas. Eu vou tocar aqui, então, uma que chama Valsa da Esperança, também, duas de esperança para nós. E essa Valsa da Esperança, ela mostra justamente uma mãe que perdia o seu filho numa guerra, e o teatro mostrava o encontro dessa mãe com o filho numa situação realmente assim, onde o coração vibrava de uma forma, e isso os espíritos nos descreviam, tratando com cenas reais que de fato aconteceram, e que muitos desses espíritos eram também tratados agora com essas vibrações das músicas. Então, gente, vamos entrar nessa sintonia e talvez, sentindo a intuição, a gente também já emende com uma outra música que também tem tudo a ver com esse contexto, a época, que era a música de saudação a Maria, que é a nossa querida Maria mesmo, Mãe de Jesus, do qual inspira-se o envolvimento de tudo isso que eu estou aqui falando. Então vamos... Ô, Saulo, desculpa te cortar, mas Imagina. tem uma pessoa chegando aqui e ela vai querer ouvir, tá bom? Uma benção. Vamos todos, então. Vou mutar o meu microfone aqui e deixar o do piano. Vamos lá. Ana Tereza, boa noite. Está nos ouvindo, Ana Tereza? Ana Tereza Casmami. Ah, Ana Tereza. Ô, querida. Eu não estou vendo, por isso que você falou Ana Tereza, não sabia que era ela. Tá bom, querida? Ela está com o microfone fechado. Alô, pessoal. Ô, Ana, eu estava falando assim agora há pouco, que o Alisson estava aqui em casa, o nosso Alisson. Ah, sim! Eu estava falando, olha que beleza, estava falando de você, do Júlio. Meu orelha estava coçando, eu falei, tem que entrar. Agora podendo vê-la, olha que benção, presente. Boa noite, gente. Não quero atrapalhar, não, quero só escutar. Estamos juntos. Ô, Saulo, você não falou com a espiritualidade que cuida? Pois é, tá vendo? Exatamente. Até a cor da blusa vocês dois combinaram, não sabiam? Então vamos nessa. Vamos sustentando aqui, então, gente. Um beijo.
Obrigado, meus amigos, pelas vibrações. Uma benção, né, Ana? A gente poder ficar juntos. E, então, meus amigos, essas músicas, como essa que foi tocada agora, elas chegam com inspiração do alto, como todos nós, né, somos inspirados. Então, que a gente saiba confiar cada vez mais nas vibrações, porque uns expressam pelo recurso que pode, por aquilo que traz como a música, e todos nós temos também a palavra como recurso, uns com essa vocação de usar da palavra para alcançar mais pessoas, mas todos nós temos os mesmos atributos que, por excelência, é o pensamento, que é capaz de envolver não só, obviamente, a nós, mas aqueles que estão conosco. E isso nos convida sempre, o convite ao bem, para que a gente sirva dessas vibrações, para que aprendamos a servir, para que aprendamos justamente a converter essas demandas que às vezes nos angustiam, que saibamos identificar os recursos à nossa volta, como amizade, a família, para aqueles que têm o recurso da família, os recursos, inclusive, profissionais, que nos atendem nas questões técnicas, mas que tudo nos direcione para o bem maior de transcender a nós mesmos, de sair das questões que às vezes estamos andando em círculos e que são as bênçãos, como falávamos há poucos, para que a gente aprenda realmente com aqueles que nos deram tantos exemplos de nomes que poderíamos citar aqui, mas que seja o mentor da sua casa, ou seja aquele espírito amigo, ou uma vida que te inspira, inclusive encarnada, independente do conhecimento aqui do intelecto, mas pela sua elevação moral que nos inspira a aprender pela paciência, aprender pela tolerância, a estabelecendo a fé. Então, mais uma vez, essas músicas, assim como tantos outros recursos, a leitura, tudo isso nos direciona como esse encontro amigo, para que a gente possa transformar isso realmente em frutos para o espírito, com as construções no bem, para que a gente aprenda cada vez mais a sair de nós. E falando assim, me ocorreu, tem uma música que ela é uma música interessante, que eu morava em Ribeirão Preto, e eu estava passando, como todos nós, né, assim, alguns momentos da vida, e aquele foi um recorte do tempo, em 2008, mais ou menos, que eu estava um pouco atribulado com umas questões no âmbito da dor mesmo interna, e que mexendo por dentro naquelas questões todas, e aí com esses recursos, com esses amigos, com a parte da assistência fraterna, de atendimentos, inclusive de terapia que eu fazia, complementando e auxiliando no que cabe, em todos os sentidos do corpo, a um dado momento, então, a gente vai sentindo, vencendo a nós mesmos. E num dado dia, voltando para casa, aí não foi numa reunião mediúnica, mas tomado dessa vibração de sentir aquele gostinho pequeno, mas tão grandioso para nós da vitória de nós mesmos, de desprender um ponto, é que veio uma música assim, de primeira, a gravação que tem até, eu nem consigo tocar igual a gravação, porque eu pus para gravar e ficou daquele jeito mesmo a música, que chama Vitória. Então eu vou convidar para a gente entrar nessa vibração, a vibração mesmo da vitória. Gente, estou vendo que o meu microfone, conforme eu toco, ele abaixa sozinho, tá? Juro que não sou eu. O computador, ele tenta regular aqui, acho que estava baixo o meu som, agora que eu vi. Então, que a gente conecte agora com essas vibrações das bênçãos de vencer a nós mesmos.
Lindo demais. Saulo, chegou mais uma pessoa aqui na sala. Daniel Campos. Daniel, dá uma boa noite Oh, para Daniel. nós, Daniel. Grande Oi, Sol. Daniel. Oi, Sol. Aí. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Eu entrei aqui para te ouvir um pouco aqui. Ah, vamos juntos, meus irmãos, meu irmão, né? Com essas vibrações que nos conectam. Que bênção. Obrigado, viu? Obrigado. Lindo o seu trabalho, parabéns. Assim seja, meu irmão. E aproveitando, gente, que a gente estava falando da vitória, pensa só, aproveitando que a Rosana fez, né, Rosana? A Rosana compartilhou uma música que ela esteve aqui e ela me mandou o vídeo. Eu, sinceramente, se ela perguntasse assim, Saulo, que música você tocou aquele dia que nós estivemos juntos? Eu não lembraria, porque, como eu falei, é tudo espontâneo, né? Mas ela mandou uma música que ela dá um desfecho muito importante nesse processo que estamos falando, principalmente da vitória de vencermos a nós mesmos, nesses desprendimentos, da gente conseguir, de fato, conectar com as nossas provas, com as bênçãos que nos cabem. E dentre tudo isso, aqui na Terra, talvez um dos pontos comum a todos nós, de profundo desafio ainda, pelo nosso estágio, pelas nossas condições, talvez seja o perdão. E entre, claro, a própria prática plena, né, da caridade, que é uma conquista a todos nós. Mas isso há 32 anos, há 32 anos, 94, quando estávamos então começando com esse trabalho, essa foi uma das primeiras músicas que na ocasião estava então fazendo, que é As Alegrias do Perdão. E só depois, quando a gente passa a ter as primeiras vivências, talvez mais lúcidas, mais conscientes do perdoar, do aprender, do eterno aprender, é que a gente percebe como que essas vibrações, ela realmente nos alegram em espírito. Ela nos eleva às alegrias do perdão. E ela acaba sendo também o tema natural que a gente faz nas preces. Não existe uma música certa ou outra, mas ela me conecta. Se eu tiver um dia em qualquer lugar do universo, quando eu ouço essa música, eu me transporto ali para aquele localzinho de onde eu tive a oportunidade de viver nessa existência, que é aqui nesse Sacramento, lá no colégio, junto com o professor Eurípides, com esse aluno que sou de aprender as coisas do Espírito. Então, as alegrias do perdão, meus amigos. Vamos sentir essas vibrações.
Ó, o Júlio ali, ó. Oi, Julião. Oi, como vai? Eu mandei um beijo, viu? É, legal. Pro Alisson. Ó, o Maravilha. Júlio. Um beijo para você. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Gente, é porque, antes da Ana chegar, né, anterior, eu comentei bem brevemente que a gente estava falando do Pedro Leopoldo, né? E comentava que estava com um amigo aqui agora, que estava envolvido nesse trabalho de Pedro Leopoldo, porque a Rosana havia comentado. Então, para justificar o porquê que eu estou aproveitando, porque eu fiquei muito feliz que nós estávamos falando justamente da Ana e do Júlio. E aí, poucos minutos depois, poder encontrá-la e encontraram, para mim também é uma benção. Viu? Então, meus amigos, vocês viram? É uma dádiva a gente poder sentir essas vibrações. Então, eu aproveito para convidá-los também, quando puderem, para estar conosco aqui em Sacramento, no colégio. A Ana esteve conosco agora, né, Ana? Foi tão bom. Nossa, foi uma benção a gente poder passar um final de semana aqui trabalhando juntos. E mesmo que aqueles que não possam, que a gente possa aprender a estarmos juntos cada vez mais, independente das distâncias, dos planos, que a gente se conecte, se expanda da forma inquestionável dentro de nós, de maneira cada vez mais firme, com o Pai, na confiança plena de que está tudo certo, de que nós vamos aprendendo desde perdoar, a vencer a nós mesmos com essas situações que todos nós temos aqui na Terra, cada um com as suas questões, com as suas demandas, mas que tudo, sem exceção, é para o nosso próprio bem, quando soubemos bem aproveitar. Então, eu queria agradecer, assim, de uma forma muito especial a Rosana, o Cirilo, a Célia, que estiveram aqui conosco agora, e por esse reencontro, né, Rosana, como você disse no início, que todos nós sentimos isso. A gente não sabe nem explicar de onde que vem, a gente fica querendo caçar referências, mas a referência, isso mostra justamente os laços do coração dessa família que vai se compondo e se ampliando, e isso em humanidade. Que a gente aprenda uns com os outros, nessas pequenas demonstrações que estamos aqui fazendo, manifestando genuinamente o nosso afeto, a nossa gratidão de estarmos entre amigos, nos reconhecendo como amigos, independente de histórias recentes no mesmo plano como na Terra, porque todos nós vamos caminhando na mesma direção. Então, para a gente findar
com mais uma última música, eu gostaria de trazer aquela que foi talvez a primeira música de todas, que nos traz uma vibração de muita alegria e que a gente saiba transformar esse título da música nos nossos referenciais, que tem a ver com a primavera, mas a primavera não mais como estação das flores que alegram os nossos olhares, mas a primavera em nós, do florir, do florescer dentro de nós, de trazer agora, depois daquele inverno, às vezes rigoroso, fechado e frio, vir então a primavera que nos conecta à chuva, ao sol, ao brilho das cores. Então eu vou tocar a primeira música que nós tivemos a oportunidade de sentir e receber, que chama A Primavera Chegou.
Quanta paz. Não, Saulo. Abraço, muito obrigada. Todos nós aqui fomos muito acolhidos. Eu não sei quanto vocês, mas eu não estou me sentindo super leve. Espero que Saulo, todo mundo esteja assim. Saulo, Oi. Oi, Célia. eu gostaria de fazer uma pergunta, eu não sei se ainda dá tempo, a Rosana sabe. Uma pergunta assim, de curiosidade. Essas músicas, os compositores, você conhece, eles se identificam, eles são anônimos, são conhecidos? Olha, no início, durante muitos anos, eles se identificavam, sim, abertamente, né? Mas quando eu era mais jovem, chamava muita curiosidade das pessoas, porque eu era um menino que tocava essas músicas e, e, e muitas pessoas visitam aqui por conta do Colégio Allan Kardec, professor Eurípides, e aí por um momento parecia que essa informação estava chamando mais atenção do que a própria vibração da música, a curiosidade, né? Que é natural de todos nós. E aí os espíritos sugeriram, naquele momento, que nós simplesmente assinalássemos, né, assim, o nome de qualquer música como a equipe espiritual de Eurípides Barçanufo, ou uma equipe de espíritos que não se trata de um ou outro espírito. Então, mas assim, são compositores que a gente já tem casos relatados na própria doutrina espírita, né? E compositores estes que fizeram parte da história, que a gente conhece, já ouviu falar, com certeza, e que não estão mais naquela existência, evidentemente, e que muitos tentavam fazer associações, comparações, e o próprio Espírito relatava e contava de alguns aspectos, vamos chamar aqui entre aspas, tá? Quase que pessoais, né? De como que a transformação e o processo do belo, então eles descreviam durante as reuniões mediúnicas o que estava acontecendo a outros músicos também, no plano espiritual ou naquele processo de tratamento com a música, e nós aqui, o salão do Colégio Allan Kardec com as macas, ali tem as mangueiras também, onde o professor dava aula, falava que vários espíritos eram levados até ali, então existia uma pleiade realmente de espíritos, e isso então fez com que ficasse muito, talvez indevido, nomear um compositor. Mas, por recomendações, eles sugeriram que a gente preservasse isso, né? Então, como acontece em todos os lugares, isso é natural do processo de todos nós. Espíritos de outrora que tiveram grandes contribuições terrenas, que às vezes poderiam até na sua vida ter tido alguma atribulação ou outra no campo pessoal terreno, como todos nós, quando nos livramos da matéria, da personalidade, que ficamos com a identidade do Espírito, educados e no trabalho do Cristo, como temos, né, uma imensidão de relatos, como o próprio Emmanuel, que outrora era senador, e hoje conhecemos como Emmanuel, essas transformações são de todos nós. Então, mas sim, são espíritos que nos envolveram com desses que a gente pode imaginar mesmo aí. E como é que é o processo, assim, você ouve a música ou é suas mãos que são acionadas? Por via intuitiva, né? Eu não fico incorporado a ponto do espírito eu ficar inconsciente, então eu não ouço a música, eu sinto a vibração, como acontece no processo mediúnico, de algumas da maneira como se expressa essa faculdade mediúnica, e então eu fecho os olhos por uma questão, igual a gente fecha os olhos para fazer a prece, para conectar, não tem importância ficar com os olhos abertos. Eu estou, de certa forma, consciente, então é um processo mais de envolvimento intuitivo, como acontece, e sem nenhum tipo de efeito diferente, como, por exemplo, ouvir a música, é uma manifestação natural. Eu acredito, meus amigos, que a maneira mais fácil da gente entender ou compreender isso é como a gente faz a prece mesmo. Quando nós fazemos a prece, tenho certeza que todos aqui já podem ter sentido isso em algum momento, que parece que o seu corpo até expande dependendo da vibração que você entra. E
e usa-se do pensamento à fala. Ao invés de eu fazer a prece com as palavras, eu faço, é como se eu fizesse uma prece ou manifestação por meio dos braços, dos dedos, né? Expressando-se, então, a um instrumento, no caso. Isso é um efeito comum a todos nós. E como é que eles se afinizam com você? Só no momento ali, assim, mediúnico, ou você tem contato com eles, assim, na sua vida, normalmente? Não, é assim, o trabalho mediúnico, ele é, antes de tudo, educativo para nós, para todos nós, na construção da sintonia. Agora, quando nós vamos fazer o trabalho, existe, como todos nós fazemos, a reunião mediúnica, aonde ali há a manifestação do espírito, geralmente incorporado em outra pessoa, que no caso, mais regularmente, é a minha mãe, a Alzira, ela que conversa, o espírito incorpora nela, faz a regência ali, das instruções, como quando era na época do teatro, e eu fico totalmente também conectado. Agora, no dia a dia, por exemplo, aqui agora, enquanto eu tocava, assim como todos nós estamos envolvidos, fizemos uma preparação do ambiente, a gente fica realmente amparado. Todos nós estamos envolvidos, assim, quando alguém vai fazer uma palestra, também fica envolvido, e a gente consegue perceber muitas vezes o que é a gente falando com a intuição, e às vezes quando o espírito parece que está falando de fato por nós, né? Mas na maior parte das vezes, quando eu faço um momento como esse aqui, como fizemos agora, eu estou envolvido intuitivamente, como acontece com todos nós, todo instante, mas sem nenhum tipo de envolvimento corporal. E no dia a dia, eu tenho o exercício da mediunidade nas reuniões mediúnicas ou nos momentos que a gente prepara para isso. Fora esse momento, é um cuidado que temos mesmo de concentração para poder expressar com o esforço nosso e o amparo do alto. Você tem mais alguma mediunidade além dessa, de música? Olha, a gente tem várias formas de mediunidade, todos nós, né, sabemos, pela intuição, as diversas maneiras que a gente nem nota. Mas aquela que eu entendo a sua pergunta, talvez se restringisse a essa mesmo, que fica mais sensível aos olhos da sua forma de manifestação. Essa é a sua principal. Belíssimas. Muito obrigada e também grata aos espíritos compositores. Eu honestamente, assim, só para extrapolar, sem enquadrar, a gente faz alguns trabalhos, e todos nós fazemos, e a música, esse trabalho com a música, eu aprendi a perceber muito mesmo a manifestação também por outras coisas. Então, por exemplo, quando eu estou aqui fazendo um trabalho, seja no campo da informática, que é onde eu atuo, desenvolvo sistemas, e eu faço algumas coisas que é para essa finalidade, que não é para o ganho ou para algo profissional. Eu desenvolvo algumas coisas e eu sinto nesse momento as intuições daquilo que não é meu mesmo, intuições muito, muito claras. Quando nós vamos, por exemplo, preparar algumas escritas também, redigir algumas coisas, que não seja assim uma psicografia, e essa é a faculdade natural que todos nós temos. O Kardec já nos traz isso com muita clareza, né, que nós somos influenciados. Então, o processo educativo de perceber e de conectar a construção da vibração, nós nos tornamos realmente instrumento onde estivermos. Não necessariamente para manifestação de uma forma específica da mediunidade, porque a mediunidade é uma faculdade natural de todos nós. Saulo, está muito bom. Eu estou assim, aqui bem emocionada, porque eu vou te contar, quando eu assistia os documentários de Eurípides, no final era sempre essa música, As Alegrias do Perdão, que tocava. Tudo bem, aí nós fomos para Sacramento. Quando você senta no piano, qual foi a música que você tocou? Foi essa, né? Foi essa. Então, assim, você tem um repertório e foi justamente essa, né? Então, assim, hoje é uma emoção muito grande, todo mundo aqui do grupo, que sabe a característica desse grupo, mas eu quero agradecer demais a Deus, porque esse trabalho tem feito encontrar espíritos luminosos, sabe? Tua presença nos traz isto.
acalma, sua voz acalma. Você toca. Então, nós estamos ganhando um presente lindo essa noite. E a Ana Tereza e o Daniel entraram também, e são trabalhadores assim, incansáveis, você sabe disso, que a gente também encontrou nesse trabalho. Então, o que a cura do outro é a nossa cura, o que a gente doa, a gente recebe, mas às vezes eu converso com Deus e falo para Deus assim, será realmente, né? Às vezes eu estou aqui com vocês, pequenininha, e Jesus conta com todo mundo, independe o qual a potencialidade de cada um nesse encontro de alma, sabe? E verdadeiramente, quando a gente encontra pessoas com muitas dores, e dores que às vezes ela não entende muito, e a gente tem a oportunidade de promover, mesmo de forma virtual, esse encontro, com essas manifestações. E aí eu pergunto, 217, por que hoje essa apresentação? Porque teve várias coisas trabalhando para que a gente chegasse hoje e pudesse estar aberto no campo do pensamento, do coração, para receber, independente se é espírita ou não, se tem conhecimento ou não, sabe? Então, assim, essa noite, esse trabalho, muito agradecer a espiritualidade que tem nos dado e tem nos mostrado ao movimento espírita a importância do trabalho, do acolher. Então, eu queria te agradecer demais, desculpa a minha emoção aqui, mas, né? E aí eu gostaria que a Ana Tereza fizesse a prece para a gente, ou se você gostaria, né, de finalizar com alguma mensagem, e depois a gente passa para a Ana Tereza. Gratidão mesmo, de verdade, por tudo que você falou e de estarmos tendo essa oportunidade mais uma vez de nos encontrarmos. Obrigado, meus amigos, pelas vibrações, que a gente siga juntos, assim conectados com Cristo. Eu estava aqui pensando como que a gente tem... como a gente ainda é iniciante de compreender como é que a espiritualidade atua. Então, eu tenho certeza que o Saulo já deve ter tido algum tipo de feedback, que quando ele toca, processos curativos vão acontecendo no ambiente, porque a música é vibração. No livro do Leon Denis, Espiritismo na Arte, a gente vai encontrar muitas informações sobre isso, né? O belo como recurso curativo, porque nos ambientes elevados, o que temos é harmonia e beleza. Então, quando a gente aqui, num lugar tão tumultuado que a Terra é, a gente pode experienciar o belo, o harmônico, a gente entra nessa sintonia, não é o belo estético da moda, não é nesse sentido, esse belo que toca o coração. Algo dentro de nós se organiza, algo dentro de nós se equilibra quando a gente conecta com essa vibração superior. Ô, Ana, me permita só um pedacinho que você falou uma coisa, isso que você está dizendo uma vez, o Espírito escreveu para nós, e foi desse dia para frente, para falar a verdade, que eu ancorei todo assim, o mecanismo que estava acontecendo, que é exatamente isso. Uma vez o Espírito escrevendo que enquanto a música era tocada, a música, vibratoriamente falando, ela falou assim, imagina um imã que está uma corrente magnética organizada assim, não era um imã não, era alguma coisa, ele falou outra coisa, um campo elétrico organizado. E os espíritos que eram levados, eles estavam destrambelhados energeticamente. Era como se tivesse nenhum direcionamento e aquilo ficava energeticamente influente. Imagina um campo mental tudo desorganizado. A hora que a vibração, que não é o som, tá, gente? Não é a onda física que propaga no som. A hora que a vibração, ela encontrava esse espírito, ou esse espírito com as vibrações desorganizada, ela ia batendo e dava uma espécie de choque anímico, né, assim, e aquilo ia organizando, e aí essa organização é justamente o que a Ana está bem lembrando, que é o tema do nosso encontro, que é a harmonia, passa a harmonizar. Então,
que a gente se permita mesmo conectar com essas vibrações das músicas que nos elevam, porque elas são capazes, pela sua vibração, de nos organizar vibracionalmente falando e recuperar, de certa forma, esse destrambelhamento que às vezes entramos. Nossa, que bacana o que você está falando. E é a mesma coisa que acontece quando a gente escuta as palavras de Jesus. Quando alguém começa a recitar com o coração, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos. Quando a gente vai escutando essas palavras, por que que isso nos eleva? Porque elas têm vibração, essas palavras de Jesus têm vibração. E quando a gente as escuta vindo de alguém com sentimento, a nossa alma se organiza, é exatamente isso, né? Então, muito obrigado, Saulo, foi uma surpresa para mim isso. Ela me mandou o link, eu falei, ai, coisa boa, gente, vou escutar o Saulo, e você é um querido, um amado nosso, né? Muito obrigado por essas bênçãos. Ô, Ana Tereza, um pouquinho antes da prece, o Daniel, Daniel, essa gentileza de ter vindo aqui, que alegria conhecer o Saulo. Para mim é uma honra poder ter recebido esse convite da Rosana para assistir o Saulo. Ela falou bastante dele. Boa noite, Ana Tereza. Boa noite a todos que estão aqui. Mandei até uma mensagem recente aí para a Ana Tereza pedindo uma ajuda terapêutica aí. Queria agradecer a todos vocês. Foi uma experiência belíssima. Na hora que você tocava, parece que vai lá dentro, assim. É uma vibração realmente. Você, agora, no final do seu comentário, você descreve realmente... Eu acho que o que acontece, exatamente. Parece que você entra numa vibração superior mesmo com a melodia da música. É impressionante. Parabéns. Que Deus abençoe você e você possa continuar com esse trabalho aí de maneira longeva. Obrigado, Pode meu ser? irmão. Obrigado, viu? Obrigado Muita mesmo. luz. Obrigado a todos vocês. Assim seja. Ana Tereza? Então, vou fazer a nossa prece, né? Então, gente, entendendo que a prece, como os Espíritos dizem para a gente, lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, Kardec pergunta se a oração seria um meio de transformação do homem, né? Se aperfeiçoa o homem. E os Espíritos dizem que sim, que a prece sim aperfeiçoa o homem, porque a prece, a verdadeira prece, é aquela que promove autoconhecimento. Então, quando a gente pode fazer uma prece, em que a gente tem uma conversa sincera com Deus, em que a gente se conecta com as nossas emoções profundas, esse lugar de autoencontro é extremamente curativo. Então, sim, nos aperfeiçoa, nos cura, nos melhora, né? Então, nessa direção que a gente vai orar. Então, imagina aí no lugar onde você está, nesse momento da nossa prece. A gente está junto aqui numa egrégora amorosa, vibracional, e ao mesmo tempo cada um está na sua cidade, na sua casa, no seu quarto. Essa diferenciação de tempo e espaço, a espiritualidade é capaz de harmonizar facilmente. Então, é como se todos nós estivéssemos na sala da sua casa. E Jesus entrasse nesse ambiente. E cada um de nós sentisse uma paz, uma calma inigualável. Um ambiente sagrado de amor, em que a gente diz muito obrigado, Senhor, por essas bênçãos infinitas, por essas gotas de amor que caem nas nossas feridas, por esse abraço carinhoso que os espíritos de luz vêm trazer com tanta devoção. Muito obrigado, Senhor, por esses amigos incontáveis que são os braços de Deus na vida da gente. Que todos possam ser abençoados. Que as mãos do Saulo, o coração do Saulo, que é uma coisa só, seja a representação desse amor no coração de cada um de nós. Fique em nossos corações, abençoe esse trabalho na pessoa da Rosana, do Cirilo e de tantos outros, que possa continuar trazendo momentos de paz e momentos de cura para cada um. Que assim possa ser, graças a Deus.
Graças a Deus. Muita paz, muita luz, e até semana que vem. Pode abrir o microfone, darem tchau, agradecer o Saulo. Saulo, um beijo nela. Obrigada, Saulo. Obrigada, Rosana. Boa noite. Tchau. Boa noite, Obrigado. gratidão. Saulo, valeu, Rosana. Com Deus, Tudo pessoal. bom. Obrigado. Um grande abraço. Estamos todos em êxtase. Um beijo. Obrigada, Saulo. Até a Obrigada. próxima. Agradeço, meus Tchau. amigos. Gratidão. Deus abençoe muito cada um de vocês. Assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.